Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Versículo 14 e 15. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que é que está escrito? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero explicar para vocês o que é que faz Deus ouvir as nossas orações. Amém? Nós temos um monte de mitos que passam pela cabeça da gente. Bem, eu vou ter que fazer isso para Deus atender. Há pessoas que pensam assim: Deus só vai atender se for na igreja do pastor Paulo, não é? Não tem gente que pensa assim? Deus só vai ouvir se for o pastor Paulo que orar por mim. E nós vamos criando coisas na cabeça da gente que não é aquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Toda resposta de oração sua, ela se processa dentro de um relacionamento que é construído entre você e Deus. Você não está na dependência de pastor, você não está na dependência de ninguém. Você está na dependência de você e das promessas de Deus. Diga glória a Deus. Mas tem muita gente que cria fantasias e pensa: não, eu tenho para receber oração, tem que ser a irmãzinha fulano de tal que tem que orar por mim para Deus poder atender. E tem gente às vezes que fundamentado nessa ideia que depende de alguém para poder intermediar uma resposta. Tem gente que acaba criando para si guru. Quando vê, o sujeito tem um guru, tudo que ele faz ele consulta aquele guru. Se o guru disser não vai porque o guru falou que não. Eu sempre tenho dito que o lugar de guru é na Índia. No meio dos cristãos não existe esse negócio de guru. Existe somente um Deus que é verdadeiro, existe somente um intermediador entre Deus e os homens, que a Bíblia diz que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem nada fora disso. Eu quero pregar para vocês sobre isso, exatamente para dizer para vocês que você tem acesso a todas as respostas que você quiser, desde que você entenda algumas coisas que Deus exige. Entenda também que Deus não vai se deixar pressionar por você de forma nenhuma, porque você vai fazer uma pressão, porque você vai fazer e acontecer, Deus vai dar resposta. Não, Deus não se deixa pressionar, porque às vezes nós vivemos muito nessa ideia, determina que Deus faz, e muitas pessoas às vezes são ensinadas que eles têm que chegar com Deus e peitar Deus, fazer uma pressão tremenda em Deus para Deus responder, como se Deus ficasse assustado com você ou comigo. Deixa eu atender que ele está ficando chateado, brabo, está me pressionando. Ilusão também. Eu sempre digo uma coisa que é muito importante nós sabermos, que quem precisa de Deus somos nós. Temos que entender também que Ele é o Senhor, e nós somos o quê? Servos. Amém? Então eu quero nesta noite deixar para você claro como é que Deus pensa, para que você que está aqui nesta noite querendo ser abençoado por Deus, saiba que o fato de vir à casa de Deus é fundamental. Mas o fato de você estar aqui não quer dizer que Deus só vai atender porque você está aqui. Ouviu? Que você tem sim que ter compromisso com Deus. Todo seguidor de Deus verdadeiro tem compromisso de ir para a casa de Deus, tem compromisso de estar na igreja, tem compromisso de servir a Jesus. Isso é um compromisso nosso com Deus, independe de qualquer coisa. E nós temos então que termos consciência disso, que a nossa vida com Deus é algo pessoal, é algo que tem que ser construído, tem que existir nessa relação entre nós e Deus. E eu quero nesta noite conversar com você sobre uma passagem da Bíblia, que Deus então falou essas coisas que eu li para você. A Bíblia diz que existia um homem chamado Salomão. Esse Salomão era o rei, filho do Davi. O Davi, quando morreu, que passou para a glória, entregou para o Salomão toda a responsabilidade de assumir um reino, do compromisso do reino. E além de assumir o compromisso do reino, ele tinha que construir um templo que Davi preparou praticamente durante todo o reino dele, se preparou para poder construir esse templo,
Mas na verdade Deus não permitiu que ele construísse, porque, segundo a palavra, ele sujou muito a mão com sangue, ele teve que entrar em muitas guerras para poder estabelecer o seu reino. Então Deus achou que não era pelas mãos dele que deveria ser construído aquele templo, mas que ele ia reunir o material, bastante material, mas na verdade quem ia construir o templo seria o filho dele, o Salomão. E o Salomão começou a trabalhar, começou a se esforçar para fazer uma casa de oração bonita para Deus, fazer um templo para Deus. E ele era tão minucioso que ele procurou exatamente fazer o melhor que ele podia fazer. Ele se esmerou na dedicação de preparar aquele templo. Ele procurava os melhores materiais para construir o templo. Tudo que ele sabia que havia de bom em determinado lugar, sendo em Israel ou fora de Israel, ele ia buscar para poder colocar naquela casa que ele estava construindo para a glória de Deus, que seria o lugar onde eles fariam os sacrifícios e consequentemente seria o lugar onde eles falariam com Deus quando estivessem em aperto, quando estivessem em dificuldades. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele passou 7 anos fazendo aquele templo. Ele passou 7 anos construindo uma verdadeira obra-prima da época, que era aquele templo bonito, majestoso, que Deus deu a direção para ele construir. E no dia que ele construiu, ele fez uma festa. Fez uma festa poderosa. Para vocês terem uma ideia como a festa foi poderosa, ele simplesmente naquele dia matou, imolou, oferecendo um sacrifício, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Ele sacrificou para Deus no dia da festa da inauguração. E quando ele fez o sacrifício, a Bíblia diz que Deus mandou fogo e queimou os holocaustos, e a glória de Deus invadiu o templo, e o povo sentiu que Deus estava aprovando a construção daquele templo. O povo percebeu que Deus aceitou aquela construção, que Deus aceitou todo o esforço deles para construir aquela casa de oração. E a glória de Deus então se manifestou gloriosamente no meio do povo, se manifestou a presença do Deus Todo-Poderoso. Os holocaustos foram queimados pelo fogo mandado pelo próprio Deus, e todo o povo então ficou assim como que prostrado diante da glória e diante da presença de Deus ali naquele lugar. E a festa foi bonita, demorou vários dias. E quando eles terminaram a festa, depois de ter trabalharam 7 anos para poder construir aquele templo, a Bíblia diz que Deus apareceu para o Salomão quando ele estava no quarto dele, no quarto real. E Deus foi lá dar algumas explicações. Por que Deus fez isso? Porque o povo imaginava que o fato de ter um templo, que eles teriam todos os seus problemas resolvidos, como imaginaram uma certa época da história deles mesmos. Eles faziam tudo de errado, faziam tudo aquilo que queriam fazer, até adoravam deuses estranhos, e quando eles vinham para o templo, eles achavam que o templo era como um amuleto para eles, dava para eles toda a blindagem, toda a proteção que eles achavam que tinham, unicamente por causa daquele templo. E Deus queria deixar para ele que não era pelo fato de ter um templo bonito, não era pelo fato de ter uma casa de oração construída de uma forma esmerada, que aquilo ali obrigaria a Deus a agir sempre, obrigaria a Deus a atender todos os pedidos que eram feitos ali, obrigaria a Deus a atender as orações que eram feitas naquele lugar. E diz a Bíblia que Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, olha, primeiro eu quero dizer que eu aceito tudo que você fez. Eu não estou rejeitando a construção do templo. Eu aceitei a construção do templo. Eu achei tudo muito bonito, porque foi feito para mim, com dedicação. Então há aceitação nisso. Mas eu quero que tu diga para o povo que o meu critério para poder atender oração, para poder escutá-los quando eles tiverem necessidade, por quê? Porque esse templo vai ser um lugar que vocês vão me procurar quando houver seca, quando houver dificuldade, que vocês enfrentarem qualquer tipo de calamidade. Eu sei que vocês vão entrar nesse templo para falar comigo e para pedir ajuda e para pedir socorro. Mas o que eu quero dizer para vocês, que apesar de ter um templo bonito, apesar de a construção ser bonita, os meus critérios para atender uma pessoa, os meus critérios para poder ouvir oração,
Os meus critérios para poder atender o que as pessoas pedem não está diretamente ligado ou atrelado a uma construção, não está diretamente ligado ou atrelado a um templo construído. Os meus critérios são outros, as minhas exigências são de comportamento, as minhas exigências são de postura das pessoas, da maneira como as pessoas estão vivendo, da maneira como elas estão agindo. Isso para mim é determinante para que eu possa atender a oração, para que eu possa escutar a oração. O templo eu aceito, o templo eu reconheço como uma boa obra, mas o templo não me obriga a dar resposta de oração para vocês. O templo não me obriga a ter que atendê-los só porque vocês estão pedindo no templo. Mas as minhas exigências são outras, disse Deus. Vai e diz para o meu povo que as coisas funcionam assim. Se eles querem ser abençoados, se eles querem obter respostas das orações que fazem a mim, se eles querem realmente obter confirmações de bênçãos sobre as suas vidas, diz para eles isso, explica para o povo isso, para o meu povo, o povo que crê em mim, o povo que se envolve comigo, o povo que diz que é meu povo, o povo que diz que me serve. Diga para eles que a regra é essa, é isso que eu exijo, é isso que eu estabeleço, disse Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que foi a primeira coisa que ele disse, se humilhar, amém? Esse é o primeiro passo para você obter a resposta de sua oração. Se humilhar. Por que se humilhar, irmãos? Porque quando você se humilha, você quebra toda a sua arrogância diante de Deus e reconhece Ele como Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Quando você se humilha, você vai de encontro a você mesmo. Você vai contra a sua própria vontade, contra a sua própria natureza, unicamente para agradar a Deus e para reconhecer a soberania da vontade de Deus sobre a sua vida. E nós sabemos que somos difíceis para nos humilharmos, principalmente quando nós achamos que temos razões. Ah, mas eu tenho um problema com fulano. A Bíblia diz que eu não posso ter problema com o meu próximo, que eu não posso ter problema com ninguém. Mas acontece que não foi eu que errei, problema é dele, eu estou certo, ele que está errado. Mas só que na visão de Deus, ainda que você esteja certo, você precisa se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é se submeter à vontade de Deus, ainda que a sua vontade seja outra. Diga glória a Deus. Fulano brigou comigo, está com uma pendenga comigo, está com uma dificuldade comigo, foi ele que começou tudo isso, mas eu sou de Deus, ele não está falando comigo, mas eu vou falar com ele. Por quê? Porque a minha vontade era não falar, mas eu me humilho diante da vontade do meu Deus. Eu vou lá e falo com ele, porque eu sei que se eu falar com ele, eu vou estar me humilhando diante do meu Deus, e o meu Deus vai me dar vitória. Vocês estão entendendo? O que foi que Jesus falou? Se você trouxer a sua oferta para oferecer na casa de Deus, e se você tem problema com alguém, você deixa a tua oferta no altar, vai lá, te reconcilia com a pessoa com quem você está brigado, com quem você está tendo uma pendenga e um desentendimento, e depois que você se entender, se reconciliar com ele, você volta e oferece a oferta, que ela vai ser aceita, senão Deus não vai aceitar. Jesus quem falou isso. E quando você faz isso, que vai contra a sua natureza, contra aquilo que você quer fazer, que você pode fazer uma leitura dessa atitude como que se humilhando diante da situação, saiba, toda vez que você se humilha dentro de uma situação para agradar a Deus, ainda que você tenha direitos, ainda que você tenha razões, a Bíblia já diz que você já está debaixo de uma promessa. Por quê? Porque você se humilha e lá na frente Deus te exalta. Por quê? Porque você está fazendo a vontade dEle. Vocês estão entendendo? Você pode pensar, mas pastor, isso é difícil, é complicado para qualquer um de nós, mas são regras estabelecidas pelo Eterno. Se você quer estar relacionado com Ele, e se você quer ter resposta dEle, você não pode se conduzir ou se movimentar por aquilo que você acha, mas você tem que viver a sua vida baseado com aquilo que Ele acha, porque você está submetido a Ele. Diga glória a Deus. E Deus então diz, pois é, diz para o meu povo isso, o povo que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, disse Deus. O que é orar, gente? Orar é falar com Deus. Isso que é oração. Tem muita diferença entre oração e reza. Rezar é uma coisa, oração é outra coisa. O que é rezar? Rezar é tudo aquilo que você fala decorado para Deus. Amém? Não existe uma oração modelo ensinada por Jesus? É a oração do Pai Nosso. Quando eu faço essa oração do Pai Nosso, eu não estou orando, eu estou rezando. Por quê? Porque reza no papel, reza ali na Bíblia, o modelo de poder falar. Então isso é uma reza. Então reza é tudo aquilo que é decorado, é tudo aquilo que você repete dentro de algo já pré-programado. Mas a oração não. A oração é espontânea, na hora. É aquilo que você abre o coração para dizer para Deus. Não é as repetições que você faz constante há anos, que está registrada num papel. Mas é aquilo que sai lá de dentro da tua alma, que você expressa dentro das necessidades que você está tendo. Que você expõe para Deus exatamente de acordo com os teus sentimentos da hora. É exatamente quando você está assim conversando com um amigo, que quando você precisa abrir o coração para alguém, que você procura um amigo e uma pessoa, e você começa a falar para ele, explicar a sua situação e abrir o seu coração. Exatamente isso aí, quando você faz para Deus, isso simboliza uma oração. E a Bíblia diz para você orar ao Pai, orar a Deus, abrir o teu coração. E todas as vezes que você orar para Deus e abrir o seu coração para Deus, para você dizer que você está orando em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre você e o Pai Celestial eterno que vive lá nos céus. A Bíblia não diz que tem outro intermediário, não tem nenhum outro, diz a Bíblia. Você passa, mas eu fui aprendi diferente, que pode pedir para fulano, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz em Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens. Os outros foram homens extraordinários, foram homens abençoados, os apóstolos de Jesus, mas não foi dado a eles o status de intermediar entre nós e o Pai, segundo o que diz a Bíblia. Então a primeira coisa é se humilhar. E depois que você se humilha diante de Deus, Senhor, eu reconheço a tua glória, reconheço o teu poder, sei que a tua vontade é soberana, eu me prostro diante de ti, eu sei que não sou merecedor, eu sei que não sou nada, e sei que preciso do Senhor, o Senhor não precisa de mim. E você então começa a se humilhar, e na medida que você começa a abrir o coração e falar essas palavras, te humilhando diante do teu Pai, essa oração já está acompanhada de uma humilhação que vai gerar respostas de Deus para a tua própria vida. Nós temos então que chegarmos diante de Deus desarmados. Por que nós temos que chegarmos então desarmados? Que às vezes nós chegamos tentando justificar erros nossos. Se existe uma coisa que não funciona para Deus, é você justificar erro. Senhor, olha, eu pequei, mas o fulano foi culpado, porque me induziu a isso. Não, você tem que assumir os seus erros, e isso é um dos pontos principais diante de Deus. Quando você se reconhece dependente, quando você se reconhece como alguém que está carente da misericórdia e da benevolência do Deus Todo-Poderoso, isso vai gerando em Deus a possibilidade de atender você. E depois que ele disse isso, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Deixa eu ver se eu estou indo na sequência certa. Disse Deus: se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É muito difícil querer resposta de oração e não querer se converter de determinadas atitudes que Deus não está se agradando. Vocês estão me entendendo? A oração fica travada. Eu acho que não tem nada a ver. Para Deus tem tudo a ver, uma série de coisas. O que é se converter? É mudar de direção.
Mudar de rumo é quando você para e pensa: a minha vida do jeito que está não está legal, não posso viver assim, me ajuda Deus, porque agora eu vou sair disso aqui para ir para cá, porque esse lado aqui é um lado que não te agrada. Amém? Ficar tomando esses beer night todo final de semana no happy hour, isso vai dar errado, porque Deus não está se agradando. Eu tenho que me converter e me libertar desses beer night, sair daqui e fazer o que Deus está querendo que eu faça. É simples, tem que falar para você numa linguagem que vocês entendam. Continuar indo de vez em quando, dando mais saída furtiva, para ir lá no reggae, todo de branco, para ficar lá sacudindo diante daquele barulho todo. Eu tenho que parar com isso, porque Deus está dizendo que esse lado aqui não é lado, eu tenho que me arrepender e me converter desse mau caminho e sair para cá, para o caminho que dá em direção a Deus. Tenho que largar dessas coisas, tenho que largar dessas amizades que só me levam para um lugar ruim, que eu me deixo influenciar, que eu me deixo realmente levar. Às vezes tem pessoas que não conseguem servir a Deus, que precisam se converter dos maus caminhos, precisam se libertar de amizades erradas, de influências ruins, como tem pessoas vivendo dramas no meio de suas famílias por conta disso. Que o marido dá mais atenção para os amigos de copo, para os amigos de farra, do que para a família. Ele entra e fica com os amigos o tempo todo e fica em crise na sua casa. Então tem que se converter dos maus caminhos, sair daquela direção e pegar a direção certa que Deus está mostrando para nós. Nós não podemos achar que podemos nos relacionarmos com Deus fazendo tudo o que queremos. Se você quer ser abençoado, se você quer seguir a Jesus, se você quer bênção de Deus em sua vida, sabe o que disse Jesus? Que você vai ter que negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É dizer não para você. É quando a sua vontade, é quando você se sentir impulsionado a fazer aquilo que você está com vontade de fazer, mas que você sabe que Deus está dizendo para você não fazer, você diz não para você, para dizer sim para Jesus. E isso vai o quê? Vai gerando bênção em sua vida e vai criando possibilidades de Deus atender as orações que você está fazendo. Se converter dos seus maus caminhos, disse Deus. A conversão é uma das coisas determinantes para a nossa vida ser abençoada. Porque hoje as pessoas não se convertem, muitas delas se convencem. Eu me convenci que Deus é Deus, me convenci que só Jesus é o Senhor e o Salvador. Nos convencemos de tantas coisas, mas não mudamos. Estamos convencidos, mas não mudamos. Às vezes nós não somos convertidos, nós somos convencidos. E às vezes nós não somos convertidos, mas somos conversados. Alguém passou a conversa na gente, levou a gente para a igreja. Nós gostamos de ir para a igreja porque gostamos de cantar, gostamos de ouvir a palavra de Deus, mas a nossa vida não mudou em nada. Nós não nos convertemos dos nossos maus caminhos, só estamos na igreja, mas enganamos os outros, devemos e não pagamos, ficamos dando rasteira em cobra. Tem gente que fica dando rasteira em cobra e diz que é da igreja, pede emprestado e não paga, é enrolado, é complicado, mas está na igreja, está só conversado. Por quê? Porque quem é convertido, ele realmente se converte dos seus maus caminhos e começa a se esforçar para agradar a Deus, ainda que a vontade dele o impulsione a fazer aquilo, mas como ele percebe que aquilo não é o que Deus está querendo para ele, ele resiste, ele vence. Para quê? Para agradar a Deus. Foi isso que falou Deus para o Salomão. Salomão foi falando, disse: se converter dos seus maus caminhos, dos caminhos errados. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, disse Deus. Se houver esse processo de transformação, de mudança na vida dessa pessoa, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E no caso do povo que
era laico lá, a religião, a fé, influenciado com o domínio do lugar. E sararei a sua terra, repreenderei as dificuldades do campo. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem lá no templo que eles tinham construído, as orações que se fizerem neste lugar. Então, irmãos, nós observamos que são esses os critérios de Deus. Nós tentamos descobrir outras formas, que não são as formas que Deus pode atender, mas que às vezes para nós parecem mais fáceis. Só que Deus, Ele tem princípios, os princípios que Ele estabelece, Ele os defende até o fim. Pode passar um ano, o mundo pode mudar, o mundo pode ser mais moderno, você pode viver no século 21, no século 22, seja em que século for, mas os princípios deles são princípios estabelecidos que Ele não abre mão. E se alguém tem que se adequar, somos nós que temos que nos adequarmos a Deus, e não Deus se adequar a nós, por causa do tempo, por causa da modernidade das coisas. E a Bíblia diz que Ele falou isso para o Salomão, e disse: pois é, são esses os meus critérios. Se passaram esse tempo todo, mas Deus continua agindo do mesmo jeito. Uma das coisas que Deus mais se interessa para você é trabalhar na sua vida para que a sua vida mude. Isso é uma das coisas que mais agrada a Deus, quando nós nos deixamos transformar pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Quando nós passamos a perceber as nossas falhas e imperfeições, e essas falhas começam a nos incomodar, começam a nos deixar inquietos. É quando você começa a fazer uma análise da sua própria vida e começa a implorar: Deus, me muda nisso, Deus. Eu não posso continuar sendo do jeito que eu sou, não posso continuar sendo nervoso da maneira que eu sou, não posso continuar sendo brabo do jeito que eu sou. Não posso continuar sendo ingrato do jeito que eu sou. Não posso continuar sendo revoltado e rebelde do jeito que eu sou. E você vai fazendo uma autoleitura, fazendo uma leitura de você mesmo, vai reconhecendo falhas e vai orando a Deus, implorando a Deus que mude você. Na medida então que você permite, ou se permite Deus trabalhar e mudar você, você mais vezes vai ter respostas de orações para a sua vida. Mais e mais. Por quê? Porque essas bênçãos, elas vêm se adaptando com as suas mudanças, com as transformações que você vai se permitindo. Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, e você começa a ter acesso a coisas que você nunca teve antes. Então, nesta noite, eu sei que você tem orações para fazer. Eu sei que você tem pedidos para fazer a Deus. Eu sei que você tem buscas, que você tem projetos pessoais para 2014. Tem muita coisa que você está querendo que se confirme, o que aconteça na sua vida em 2014. Além da sua oração, além de você apresentar o seu projeto de vida para Deus, além de você se colocar nas mãos de Deus, saiba que você precisa reconhecer as necessidades de mudança e buscar em Deus essas mudanças, porque na medida em que essas mudanças acontecerem, junto com elas vem cada uma das respostas do seu projeto de vida pessoal, profissional, familiar e seja lá qual for. Amém? Portanto, pense nisso e que Deus possa abençoar você, ajudar você, socorrer você, dar respostas para você e dar vitórias para você, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e aproveito para convidar você para nos fazer uma visita na igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa, 355, no Monte Castelo, no endereço que está aparecendo aí na tela. Você pode ligar para nós, você pode passar um e-mail e nós com certeza responderemos e tentaremos ajudar você com as nossas orações, com o nosso ministério. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que nos assiste neste momento. Que todo problema, todo embaraço, toda perturbação, todo atrapalho seja repreendido dessa vida e que essa pessoa seja abençoada por Deus, tenha a vitória de Deus em sua vida, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Fica com Deus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,